E o governo, como diz essa matéria, quer de novo mexer no que funciona. O que ele quer fazer? Ele quer restringir o uso das debêntures incentivadas, que são aquelas que possuem isenção de imposto de renda. Vamos então tratar desse assunto, mas por falar em imposto de renda, quero lembrar a vocês que para automatizar o seu imposto de renda da Bolsa de Valores, você tem o aplicativo da Grana Capital. Esse é um aplicativo gratuito, com ele você vai consolidar diversas informações e você possui a versão paga em que você é capaz de realizar a sua declaração do imposto de renda em apenas 5 minutos ou um tempo até menor do que esse. Fiz até um vídeo aqui no canal sobre o assunto, portanto vale muito a pena testar esse aplicativo, ele é recomendado pela B3, então isso te dá ainda mais segurança. Caso tenha interesse no aplicativo da Grana, deixe o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E continuando, o que está acontecendo na prática? Bem, o governo já há alguns dias estuda restrições à emissão de títulos incentivados. E aí a gente viu acontecer isso com CRIs e CRAs, teve restrições nesses títulos. Você também teve restrições em LCIs e LCAs. E sabe qual foi o primeiro efeito disso? Uma valorização das debêntures incentivadas. Porque o que acontece? O capital, o dinheiro, ele se move de acordo com a tributação. Sendo assim, se você tem um tipo de investimento onde você paga menos imposto, o capital tende a se mover para aquele investimento, porque o retorno potencial é maior. Se você tem CRI e CRA, que são títulos similares às debêntures, com as suas distinções, mas não vou entrar no mérito disso, e agora você tem restrições no uso dos CRIs e dos CRAs, o que você vai fazer? Você vai procurar uma alternativa. E ocorreu isso. O dinheiro se moveu para as debêntures incentivadas que acabaram se valorizando. Só que agora, não bastasse as restrições impostas nos outros títulos, o governo também quer atingir as debêntures incentivadas. De que maneira? Vou te mostrar. O governo, na sua sanha arrecadatória, sim, é puro intuito arrecadatório, precisamos dizer a verdade aqui, vai lançar um decreto, e um decreto não é lei, o decreto vem do presidente da República, mas ele vai lançar um decreto, e isso já foi publicado pelo jornal Valor Econômico, com algumas restrições para a emissão de debêntures incentivadas. Então aqui você já percebe o seguinte, é um ataque a essas debêntures restringindo novas emissões, ou seja, vai proibir ou dificultar algumas emissões, criações de debêntures incentivadas. E aqui abro espaço para uma breve explicação do que significa debênture incentivada. Debênture incentivada, em resumo, é um título privado de crédito que as empresas emitem para captação de dinheiro para projetos de infraestrutura. E qual a vantagem desse tipo de título? Desse tipo de dívida que as empresas emitem? É que elas conseguem, no geral, prazos mais alongados a um custo de captação menor. Então elas conseguem captar dinheiro de longo prazo, dando um alongamento da dívida, ao tempo em que você consegue um custo de captação menor, porque veja, os investidores, que serão os credores dessa empresa, eles vão exigir uma taxa de retorno, afinal de contas, eles estão emprestando dinheiro para uma empresa que está emitindo esses títulos. E no caso das debêntures incentivadas, você tem um incentivo fiscal, por isso incentivadas, que é a isenção de imposto de renda. Então esses credores, esses investidores, eles têm isenção de imposto de renda nos juros que eles recebem dessas debêntures. Então esse incentivo fiscal faz com que os investidores digam o seguinte: bom, se eu tenho uma debênture normal, onde eu não tenho isenção de imposto de renda, e eu tenho uma debênture incentivada, onde eu tenho isenção de imposto de renda, é óbvio que a taxa de retorno, a taxa de juro a ser aplicada na debênture incentivada, pode ser menor do que a taxa de juro que eu vou exigir na debênture comum, porque na debênture comum eu não tenho esse incentivo fiscal, vai ser mais custoso. Não faz sentido eu ter uma debênture de uma mesma empresa que não seja incentivada, pagando 12% ao ano, e do outro lado eu tenho uma debênture incentivada que vai pagar também 12% ao ano. Não faz sentido. A incentivada pode ter uma taxa menor. E isso é bom para as empresas, porque a empresa que vai fazer a sua emissão, que pode fazer a emissão para projetos de infraestrutura, essa empresa vai ter um custo de captação menor no Brasil. Precisamos lembrar que aqui no Brasil nós temos um custo de capital muito elevado. Temos taxas de juros elevadas. O risco Brasil é alto. Então esse tipo de medida de restringir um título incentivado que beneficia as empresas e o mercado no geral, esse tipo de medida é ruim,
porque isso faz com que você espante investimentos, principalmente numa área tão importante no Brasil como é a área de infraestrutura. Mas continuando para você entender quais serão essas restrições. E são duas principais. A primeira proposta do governo é proibir, então não é só dificultar, proibir a emissão de debêntures incentivadas para empresas setores que têm uma alta rentabilidade, especialmente óleo e gás. Por quê? Porque o governo está dizendo o seguinte: se o segmento de óleo e gás, e aqui vai atingir o quê? As petrolíferas juniores, como esse segmento tem alta rentabilidade, é um segmento que não precisa ter um custo de captação, um custo de crédito menor, um custo de capital menor. Então, vamos tirar esse incentivo desse setor, porque ele já consegue ter alta rentabilidade mesmo emitindo debêntures comuns. Então, olha só o raciocínio do governo. Vamos tirar esse incentivo, arrecadar um pouco mais, porque esse setor não precisa das debêntures incentivadas. E aí, isso atingiria de plano empresas como PetroRio, Enalta, PetroRecôncavo, 3R Petroleum e outras. Sendo que vale ressaltar, a PetroRio, que foi uma empresa que entregou um retorno enorme desse aqui nos últimos 10 anos, e teve contribuição nisso aqui, com certeza, as debêntures incentivadas, ela acabou de soltar um fato relevante relativo à emissão de debêntures incentivadas. Como que eu sei isso? Porque, veja, olha o que consta aqui do fato relevante. As debêntures contarão com o incentivo previsto na Lei 12.431 de 2011. Está falando aqui das debêntures incentivadas. Por quê? Porque o dinheiro captado serão usados para reembolso de gastos relacionados à implantação do projeto de infraestrutura. Então veja a importância desse instrumento que financia projetos de infraestrutura no Brasil. E ainda temos uma segunda restrição, que também será uma proibição: o uso de debêntures para o pagamento de outorgas de leilões de concessões. Veja, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Toda vez que uma empresa concessionária de serviço público, por exemplo, uma empresa de saneamento, uma empresa de transmissão de energia, uma empresa do segmento de rodovias, vai disputar um leilão para obter um lote ali de concessão, o governo pode fazer o quê? O governo pode criar a outorga, que basicamente é um valor que a empresa vencedora precisa pagar para ter o direito à concessão. E aí o que as empresas acabam fazendo desse segmento de infraestrutura? Emitem debêntures para pagar essa outorga. Ora, eu sou obrigado a pagar uma outorga de tantos reais, vou emitir dívida barata para poder financiar essa outorga. E aí, como que a empresa acaba quitando isso? Ela acaba quitando essa dívida, essa debênture incentivada de longo prazo, com os investimentos que ela vai fazendo e o retorno consequente que vai sendo produzido, que basicamente é o pagamento das tarifas. Então, quem sofre na ponta final o pagamento da outorga? O usuário de serviço público, o cidadão. A conta sempre sobra para o consumidor final ou usuário de serviço público. Não se engane, qualquer aumento tributário, e aqui estou falando qualquer aumento até de forma indireta, quando você tira um incentivo fiscal, você está aumentando a tributação de forma indireta, você está fazendo esse encargo recair ao final sobre o usuário do serviço público. Então o governo, que muitas vezes realiza outorgas para reduzir o rombo das contas públicas, porque é um dinheiro que vai entrar ali no estado da federação, por exemplo, ou até um município, esse dinheiro que ele está pegando da empresa, na verdade, está saindo no final das contas do usuário do serviço público, e muita gente não sabe disso. Deixa eu pegar aqui a opinião, por exemplo, do especialista na área, Paulo César Alves Rocha. Veja o que ele diz, abre aspas: quem paga pela outorga atualmente no Brasil são os cidadãos. Os beneficiários dessa outorga são os governos que concedem os serviços, geralmente para tapar buracos e rombos nos seus orçamentos, como eu falei para vocês. A recente venda dos direitos de concessão de fornecimento de água e coleta/tratamento de esgotos pela SEDAI-RJ, por exemplo, em que altos valores vão ser transferidos para o Rio de Janeiro e municípios fluminenses, nos alerta para essa prática com as outorgas. Então, é isso que acontece. E aí, se você encarecer a emissão de debêntures para o pagamento de outorga, de duas uma: ou a empresa vai desistir do leilão por conta disso, aí vai depender muito da taxa interna de retorno daquele leilão, ou então o que é mais provável, o que ela vai fazer? Ela vai continuar emitindo debêntures não incentivadas para fazer isso, aí é um custo de captação maior, e aí, em virtude desse custo de captação maior, a empresa precisará fazer o quê? Solicitar reequilíbrios financeiros para aumentar as tarifas, então vai jogar no consumidor, no usuário do serviço público. E aí essa questão tem dividido opiniões, mas no geral a maioria está apontando os defeitos dessa medida governamental. Um executivo do setor de petróleo, por exemplo, diz que a grande preocupação nem seria o custo de captação, mas a duration que decorre desses títulos incentivados.
Porque o que acontece? Quando você tem debêntures incentivadas, você tem ali um prazo mais alongado. E com um prazo mais alongado, isso gera previsibilidade para a empresa, tranquilidade no que toca à sua dívida. Então veja o problema. Ainda temos aqui a opinião do Percy Soares Neto, que é o diretor executivo da Abicom. Olha o que ele diz, que essa limitação vai impactar muito o apetite dos investidores em proporcionar outorgas maiores, vai prejudicar governadores e prefeitos, porque veja, como eu falei para vocês, se agora eu tenho uma restrição de uso de um instrumento financeiro para pagar outorgas, os governadores e prefeitos que querem fazer leilões para tapar ali os rombos que existem em seus orçamentos terão dificuldades. Então é um tiro no pé que o governo federal daria, prejudicando inclusive os seus aliados políticos de estados e municípios. E aí veja que o objetivo do governo é tanto a arrecadação quanto tentar reduzir o preço das tarifas, porque você teria menos competição junto às outorgas. Mas não é isso que vai acontecer. Sempre vai sobrar para o consumidor, como eu falei para vocês, e vai sobrar porque você está aumentando o custo de crédito no Brasil. Para o mercado de capitais, que é o que nos interessa aqui, o impacto dessas restrições é claro. Só no ano passado nós tivemos 107 ofertas de debêntures incentivadas, levantando 67 bilhões de reais. E ainda existe outro detalhe aqui muito bem destacado. Por mais que pareça que a debênture incentivada signifique uma renúncia pura e simples de arrecadação federal, não é assim que você deve olhar. A questão não é tão simples. Por quê? Porque estamos falando do segmento de infraestrutura no Brasil, que é um gargalo. Sendo que, por conta disso, no passado, antes do advento das debêntures incentivadas, quem financiava esse setor com crédito subsidiado era o BNDES. E isso gerava o seguinte efeito: o Tesouro Nacional de alguma forma pagava por isso, porque crédito subsidiado significa o quê? Você conceder crédito para as empresas financiarem projetos de infraestrutura a uma taxa menor que a taxa que os títulos públicos federais remuneram os investidores. Logo, o Tesouro está tendo um prejuízo nesse sentido. Então, esse governo deveria analisar mais detidamente as suas decisões e fazer uma análise mais ampla, mais cuidadosa, olhando o histórico, e não parece ser esse o caso. Ainda, o mercado de FII-Infra seria prejudicado. Aqui vou dar o exemplo do Juro 11, que é um fundo de infraestrutura que está negociando acima do valor patrimonial porque a demanda que os investidores brasileiros estão tendo nesses títulos é bastante alta. Os FII-Infra vêm sendo uma alternativa interessante, por quê? Porque eles possuem isenção de imposto de renda nos dividendos pagos pelo FII-Infra e também no ganho de capital da cota, ao contrário dos fundos imobiliários. Então você vai prejudicar esse mercado de FII-Infra, que vem crescendo bastante. E só vou deixar um detalhe aqui, que FII-Infra na prática é renda fixa. Sendo assim, se você vender um FII-Infra, o Juro 11, antes do 30º dia, você será levado a pagar IOF sobre os rendimentos. Então esteja ciente disso, cuidado com o IOF, estamos falando de renda fixa. E veja aqui o portfólio existente no Juro 11. Você tem o quê? Você tem Corsan, você tem Metrorio, Brisanet, você tem TIM, Casan, Comerc, que pertence à Vibra, você tem a Egea, Ecorodovias, Eneva, PetroRio, Unidas, Enalta, CSN, Simpar, Localiza, você tem Braskem, ainda você tem setor elétrico aqui também. Você tem AS Brasil, Pampa Sul Geração de Energia, Celesc e assim vai. Então veja, é um mercado muito importante para o Brasil, não só para os investidores. Sendo assim, nossa conclusão é que essa busca incessante por arrecadação do governo federal tem feito ele tomar decisões equivocadas e bem equivocadas. Como essa recente, espero que o governo retroceda no sentido de atacar as debêntures incentivadas, proibindo a emissão por setores de alta rentabilidade, como óleo e gás, e proibindo o uso desses recursos captados por debêntures incentivadas para pagamento de outorgas de concessões. Eu, obviamente, me posiciono completamente contrário a isso, por mais que eu não seja um grande defensor da renda fixa no Brasil, mas isso aqui é muito importante para o segmento de infraestrutura, que tanto o governo quer supostamente estimular. Lembrando ainda do nosso treinamento, o FMI, que está com matrículas abertas até o dia 5 de abril. Então não perca essa oportunidade, porque será a única, e essa é a segunda turma, em que você terá lives exclusivas comigo para suporte. A partir da terceira turma não haverá mais essa ferramenta, essa disponibilidade.
Então teste 7 dias grátis, o Formação Mirai Investing, o treinamento mais completo de finanças e investimentos que você vai encontrar aqui na internet. E já comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito dessa medida governamental e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles tenham ciência do que realmente significa essa medida. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!